Oi, pessoal! Eu me chamo Vivian Zaniolo, eu sou farmacêutica e eu faço parte do coletivo Formação é Política. Eu vim aqui hoje para falar para vocês no episódio 3 sobre patriotismo e neofascismo. Por que afinal isso atinge a saúde? No Brasil, o neofascismo ele tem sido crescente e ele mesmo estando relacionado ao movimento do capital internacional em reagir frente ao período de decadência capitalista, ele é carregado com um conteúdo específico fruto da situação doméstica aqui do país. Aqui é bom pontuar e diferenciar muito bem o fascismo do regime fascista. Em termos de neofascismo, a gente não pode garantir e nem afirmar que hoje no Brasil nós temos um regime fascista ou neofascista. O que nós podemos afirmar é que existem sim elementos neofascistas e ele está presente em muitos dos coletivos que nós encontramos por aí. Alguns deles, por exemplo, em falas de discursos bolsonaristas. E como é que se caracteriza esse movimento neofascista? O Brasil, ele é um processo que remete a um passado glorioso. Então, ele é um renascimento nacional, colocando principalmente a ditadura militar como sendo um período de glória, um período que fez super bem para a população e para o país. Eles enaltecem esse período. Entretanto, quando a gente questiona o caráter violento, corrupto e antidemocrático desse período, os neofascistas, a brasileira, eles assumem seu nacionalismo raivoso e eles justificam de que essa história ela está sendo contada nas escolas como uma versão totalmente incorreta às vezes. E, na verdade, além deles advogarem dessa versão dos fatos, eles também retomam alguns elementos comuns ao fascismo histórico, justificando sua opção por explicações que hoje elas já são refutadas pela ciência contemporânea, como o darwinismo social e o racionalismo. Então, essas teorias, elas negam muitas ideias do iluminismo e atingem um ponto de irracionalismo. Qual que é o problema disso? A gente tem hoje um terreno fértil para essas pautas conservadoras e eles absorvem essas informações contra os avanços científicos. Nós temos, por exemplo, o movimento anti-vacina ou o movimento terraplanismo. E aqui eu queria deixar entre parênteses e acho que reforçar essa ideia que nós podemos ver muito hoje em dia. Com o período do Covid, o neofascismo, nos discursos, inclusive do Bolsonaro, colocando como a cloroquina sendo um medicamento de cura e, inclusive, conseguiram nessa semana passada, na verdade, a semana do dia 18 e 19, só para situar, não sei quando que vai ser publicado esse vídeo, como um dos protocolos do Ministério da Saúde, ou seja, depois de 2 ministros terem saído do cargo, justamente porque eles iam contra essa ideia de utilizar um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica para cura e para o tratamento do Covid-19. Inclusive, os estudos mais recentes, eles afirmam que eles podem causar danos, mesmo que sendo tratados por pessoas logo no início, eles, para as pessoas, por exemplo, com predisposição ou com alguns problemas cardíacos, ela pode levar à morte, a óbito, ele impõe isso para que seja utilizado. Então, assim, é totalmente uma ação contra a ciência e contra as provas que nós temos de estudos hoje. Então, é um exemplo claro, muito claro e forte de como que o neofascismo está atingindo a saúde. Retomando, sobre as características do neofascismo no Brasil. Ele retoma um fascismo clássico e ele busca uma liderança que inconteste, seja para uma nova aristocracia. E ele tem princípios de obediência, apostando na ordem e no poder do Estado. Por que isso? A questão da ordem e da estabilidade, elas reemergem como sendo um elemento ideológico conservador que tem como terreno fecundo a comunidade integralista, que seria uma organização neofascista brasileira. Então, o que eles pegam da população? Eles pegam esse temor sobre a falta de ordem e de estabilidade, que elas reaparecem nos discursos neofascistas, e trazendo como todas as diretrizes e todas as ações neofascistas como trazendo uma segurança e uma estabilidade para a vida. Só que não é isso que acontece, né? Então, os neofascistas, eles apresentam uma vida alternativa ao que a gente tem hoje. Então, eles tentam demarcar e acentuar essas diferenças como forma de garantir essa estabilidade do ponto de vista político. O que mais? Eles buscam rejeitar a cultura tradicional e os meios de comunicação de massa. Então, nós temos um ponto característico do neofascismo brasileiro aqui, que é uma guerra cultural. Com a emenda constitucional 95, além dos drásticos cortes do orçamento, tem o movimento Escola Sem Partido, que ele é constitutivo bolsonarista e ele tem características neofascistas. Os professores, eles além de terem que se
tomar cuidado da maneira com que eles vão passar o conteúdo, eles têm que se polir e prestar atenção em qualquer palavra que talvez possa ser usada contra eles. Então isso também afeta o psicológico, o emocional e a saúde dos nossos educadores. O neofascismo, ele entra em várias frentes e ele tenta, a partir dessas várias frentes, atingir todas essas frentes, a educacional, a saúde, entre outras, e tenta desestruturar. Ele acaba agindo em vários, inclusive nos ministérios a gente consegue ver isso, uma desestruturação da nossa cultura, tentando prevalecer e impor, na verdade, a ideologia neofascista. Então, eu acho que por hora é isso, espero que vocês tenham gostado e curtam aqui, não esqueçam de dar o like. Obrigada, até mais!